Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos orar, começando a nossa live, hoje pelo Instagram, daqui a pouco no YouTube. E nós, Igreja Batista do Paraty, sentindo a falta uns dos outros, mas não deixando de adorar e ouvir a palavra de Deus mesmo distante, né? Então vamos orar por esse momento. Deus, nós te agradecemos por mais um dia, agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos compartilhando a tua palavra, de poder louvar o teu nome, de engrandecer, Deus, o teu Filho amado Jesus. E nós, Deus, agradecemos pela tua proteção, Deus, em nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós. Abençoa, Deus, essa noite. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, o nosso culto ao Senhor. E que possamos, Deus, entregar, Deus, o nosso melhor, onde nós estivermos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar-nos sofrer os meus pecados, mas ressurgiu vivo com Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, vive está. E quando chegar a hora em que a morte terei vitória, verei na glória meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, que vive
nosso coração está incendiado a multidão de filhos apaixonados, clamando, venha ao teu reino. Suas pisaduras vamos sarados, nosso coração está incendiado a multidão de filhos apaixonados, clamando, venha ao teu reino. Grande é o Senhor, de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho. Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a multidão de filhos apaixonados, clamando, venha ao teu reino. Grande é o Senhor poderoso. De todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. De quem escondeu o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou por ele fazer enfermar. Levou os pecados de mundo, e com os malfeitores foi contado. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, se alegrará.
a nossa série de sermões em Filipenses, né? Não era assim que eu planejava encerrar essa carta de Paulo aos Filipenses, né? Nós concluímos semana passada o capítulo 3 e hoje nós encerraremos essa carta do capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 1, né? E aí nós vamos ver que Paulo nos ensina, né, através do ensino que ele enviou, através dessa carta para a igreja de Filipenses, que nós devemos nele, dele e a ele. Né? Nós devemos se alegrar nele, Deus. Nós devemos também buscar a paz dele, de Deus, e servir a ele, né, o nosso Deus. Então nós devemos nele, dele e por ele, né? Se alegrar, ter a paz dele e servir a ele. E aí a gente vai ler, e eu peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas. Nós vamos ler a partir do verso 1 e a gente vai ler até o 23, certo? É difícil, né? A gente acostumado assim olhar para vocês pessoalmente lá e olhar cada um nos seus cantos, mas que Deus nos abençoe, né, nesse tempo. Filipenses 4, do 1 ao 23. Amém? Nós vamos ler por partes, então mantenha suas Bíblias abertas. Vamos orar por essa palavra, para que Deus ele esteja falando com cada um de nós. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ler a tua palavra, pela liberdade que nós temos de compartilhar o teu evangelho. Nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja, Deus, nos falando através dela, apesar de sermos falhos, pecadores, e nós cremos, Deus, que o Senhor pode falar conosco. Nós pedimos que o nosso coração, Deus, possa estar sensível à tua voz, que o teu Espírito, Deus, possa nos convencer a respeito da tua palavra, que ele possa nos ajudar, nos guiar a colocar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar em prática. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Então, vamos lá. Vamos ler primeiro os 4 primeiros versículos, que diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos sempre. Né? Então, Paulo já começa falando, como eu já tenho falado para os irmãos, a respeito batendo nessa tecla da alegria. Né? Alegrai-vos, se alegrem, mantenham a alegria, busquem estar felizes, alegres. Né? E ele já começa dizendo: portanto, meus irmãos, fiquem alegres no Senhor, né? E repito de novo, alegrem-se. E aí eu gostaria que os irmãos, tratar com os irmãos justamente disso. Esse primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é justamente a manutenção da alegria. Né? Paulo ele fala dessa alegria, ele vem falando dessa alegria desde o primeiro capítulo de Filipenses. Né? E aí a gente, no último capítulo, ele volta a falar: alegre-se no Senhor. Digo novamente, alegre-se. E aí nós precisamos entender que nós precisamos fazer a manutenção dessa alegria. Assim como uma casa, né? Que a gente compra uma casa, a gente constrói uma casa, mas lá na frente algum reparo precisa ser feito, algum conserto, alguma manutenção precisa ser feita. Assim como a gente pode pensar numa infinidade de coisas, um carro, uma moto, né? Até mesmo um celular, a gente precisa fazer uma manutenção para que ele possa servir, né, da melhor forma para nós. Da mesma forma é a questão da nossa alegria. Nós precisamos fazer alguns reparos, nós precisamos fazer essa manutenção para que a nossa alegria ela seja completa, ela seja realmente esteja 100%, né? E aí, irmãos, eu gostaria de pensar no que diz no versículo 1 primeiro, né? Que o texto já começa dizendo sobre que Paulo já começa falando assim: portanto, então isso se refere ao que vem antes.
né? E no domingo passado a gente falou no capítulo 3, e aí o final do capítulo 3 vai falar lá que Paulo ele dizendo assim, ó, nós não somos desse mundo. Existem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, porque para eles não interessa a vida eterna, não interessa as coisas do céu, mas para eles o que importa é estar aqui nesse mundo. E aí Paulo diz assim, ó, mas não seja desse jeito não, porque nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, nós não somos desse mundo, né? E aí a gente viu que Deus ele nos adotou para sermos filhos dele, e ele quer que nós tenhamos esse pensamento, que nós não somos mais daqui, nós não somos mais desse mundo, porque agora nós somos filhos dele, e Jesus ele foi nos preparar uma morada, ele vai voltar para nos buscar. E assim nós precisamos entender que nós não podemos colocar a nossa alegria nas coisas desse mundo. E aí ele fala muitas vezes, né, a questão da alegria. E se nós colocarmos a nossa alegria nesse mundo, nós nunca seremos felizes, nós nunca estaremos alegres. E, então a primeira coisa para a manutenção da nossa alegria, o que nós precisamos fazer é não colocar a nossa alegria nas coisas desse mundo. Né? E Paulo vem falando isso desde o capítulo passado. E aí ele diz assim, portanto, meus irmãos, volto a dizer e tal. Né? E aí a gente precisa entender que devemos consertar tudo aquilo que impede que a alegria esteja em nós. E aí Paulo, no segundo versículo, ele já aconselha a duas irmãs, né, da igreja de Filipos, que estão brigadas, que está acontecendo algum problema com elas, né? E Paulo adverte elas, Sintique e Evódia, que elas façam as pazes. E ele aconselha um irmão que não é possível saber quem, né? Ele é assim, companheiro de lutas, né? Companheiro verdadeiro. E ele fala para esse irmão que ele ajuda elas a fazer essas pazes, a ter essa harmonia de igreja novamente, né? E aí nós precisamos entender que nós também precisamos, para nossa manutenção da nossa alegria, para nossa alegria ser completa, nós precisamos fazer alguns reparos, alguns conceitos, como eu já comecei falando, né? E aqui Paulo ele adverte para que aquelas irmãs elas estejam fazendo as pazes, tendo a completa harmonia que deve ter no corpo de Cristo. E aí ele fala que os irmãos não fiquem só olhando, mas que eles ajudem a elas, né? E aí nós como igreja, né, como um corpo, uma unidade, nós devemos também sentir a dor do outro, né? Um irmão brigou, problema dele. Não, a gente deve fazer alguma coisa para que eles voltem a estar bem, né? Nós precisamos sentir essa dor do outro. Como Paulo mesmo ele fala em Coríntios, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Então a gente precisa sentir as coisas, as necessidades dos outros, os sentimentos dos outros. Nós precisamos se alegrar quando os irmãos estão alegres. Nós precisamos ficar tristes no momento de tristeza com os irmãos. Mas nós precisamos ajudar as situações difíceis ser resolvidas também. E aí Paulo ele fala para o irmão lá e a igreja ajudar a Evódia e a Sintique a fazer novamente a harmonia do princípio, que não estava mais tendo, né? Então, para ter uma alegria verdadeira, nós precisamos fazer essas manutenções, esses pequenos reparos que vão surgir na nossa caminhada cristã. E colocar a nossa alegria em Deus, certo? E a gente volta a pensar em tudo que a gente também já falou domingo. Né? Se a nossa alegria ela estiver relacionada com as coisas que as circunstâncias ao nosso redor nos dão, nós nunca estaremos perfeitamente alegres. Porque nós estaremos alegres aqui por um momento, enquanto nós estamos cultuando a Deus, enquanto nós estamos louvando, lendo a palavra dele. Mas lá na frente a gente vai sair desse momento aqui e alguém vai olhar torto para a gente vai ficar triste. Então, as circunstâncias, elas não podem fazer ditar a nossa alegria. Elas não podem, nós não podemos limitar a nossa alegria às coisas que acontecem ao nosso redor. Porque senão nós nunca estaremos plenamente felizes. Então, nossa alegria ela precisa estar no Senhor. Então, Paulo ele fala, alegrem-se no Senhor. E aí a gente lembra, né, nesse tempo difícil, né, que nós estamos vivendo, que se for olhar para essas circunstâncias, nós estaríamos tristes. Nós não ficaremos alegres. Mas se nós colocarmos a nossa alegria em Deus, nós estaremos firmes, alegres. Por quê? Porque nós teremos a certeza que tudo está no controle de Deus. E aí eu lembro de Billy Graham, uma frase que eu vi bastante esses dias também, né? Que ele fala assim, não se preocupe, eu li a última página da Bíblia e tudo vai dar certo.
Então, assim, isso é a confiança em Deus. Quando a gente confia em Deus, nós vamos entender que tudo que acontece não foge do controle dele. Ah, Deus perdeu o controle de tudo. Não, ele está no controle. E quando nós entendemos isso, nós passamos a confiar em Deus. E aí nós se alegramos independente da situação. Paulo aqui, ele estava preso, mas ele estava alegre. Porque a alegria dele não se limitava, né, às coisas que estavam acontecendo ao redor dele. Mas sim, ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Independente da situação que ele passasse, se ele passasse dificuldade ou não, se ele estivesse preso ou livre, ele sabia que Deus estava no controle. E aí eu lembro novamente do que Jesus falou lá em João 16:33, né? Ele fala, no mundo tereis a tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim, Jesus ele não nos deixou à deriva. Ele não é surpresa as tribulações que acontecem, que já aconteceram na nossa vida, que vão acontecer ainda. Não é surpresa. Jesus ele já sabe. Ele nos advertiu. Então Deus ele está no controle de tudo. Então, mesmo que as coisas sejam ruins, nós podemos ter a certeza que Deus está no controle de tudo. E a situação não está fora do controle dele. Então, quando nós passamos a entender isso, a colocar nossa confiança, nossa alegria no Senhor, nós estaremos alegres independente das situações. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer essa manutenção da alegria, para que nós possamos ter a alegria completa que Deus oferece. Amém? Segunda coisa, irmãos, é que as boas práticas, elas levam à paz de Deus, certo? E a gente vai ler, a partir do verso 5, o capítulo 4 de Filipenses. Diz assim, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Versículo 10. Alegro-me muito no Senhor, por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como da fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Então, irmãos, as boas práticas, elas vão nos levar a ter a paz com Deus, certo? E aí a gente olha assim para esse trecho, né? Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente já vai ler o resto. E aí nessa parte de Filipenses, né, 4, do 5 ao 14, que eu acabei de ler, fala sobre justamente essas boas práticas, essas ações, essas atitudes, essa forma de agir, de viver em nós que deve gerar essa paz de Deus, beleza? E primeira coisa é uma conduta que glorifique a Deus. E a gente lembra de Jesus lá no Sermão do Monte, certo? Mateus 5, do 11 ao 14, fala lá que Jesus ele diz assim, não se coloca uma cidade, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder uma cidade que está em cima do monte. Se fosse num buraco, dava para esconder, mas em cima do monte não tem como esconder essa cidade. Todo mundo vai ver, principalmente de noite. É que nem a gente, quando desce ali, aquela baixa ali de Itajá, quando a gente vê a sul de longe, as luzinhas postas, né? Não tem como esconder, assim, um negocinho. E a sul está num vale, né? Imagine se fosse num monte. As luzes acesas da cidade, não tem como uma cidade se esconder. Então, da mesma forma, ele fala assim, não tem também como a luz não
não pode ser colocado embaixo da mesa. Tem que ser colocado no alto, para que ilumine todo lugar e as pessoas possam ver, né? E aí Jesus ele fala que assim também as nossas obras, as nossas ações, elas glorifiquem a Deus, né? E aí nós precisamos entender isso, que a nossa conduta ela precisa glorificar a Deus. E lá em Mateus também, né, do Mateus 6, 1 ao 4, fala justamente da recompensa, né? E a conduta, a nossa forma de viver não deve se basear a receber elogios humanos. E Jesus ele fala nos primeiros versículos do capítulo 6 de Mateus que nós não devemos fazer como os hipócritas, que dão esmola, fazem bem e chamam as pessoas, eu fiz aquilo ali. As pessoas vão dizer assim, rapaz, você fez isso aí, que massa, parabéns, você é muito gente boa. Já receberam o elogio dele, já receberam a recompensa. Era isso que eles esperavam, ser elogiado pelos homens. Então já foram. Mas Jesus ele diz assim, porque se a sua mão deu uma esmola, se a sua mão direita deu uma esmola, que a outra mão nem saiba. Não precisa dizer nem a seu melhor amigo que você fez o bem, que você fez uma boa obra, né? Porque o seu Pai, Deus, que vê em segredo, ou seja, tudo que nada escapa dos olhos de Deus. Então, mesmo que ninguém saiba daquilo que a gente fez, Deus ele vê. Então, Deus ele vai nos recompensar. Mas se a gente fizer para aparecer, para receber elogio humano, né, nós já estaremos recebendo a nossa recompensa. Não precisamos esperar nada de Deus. Porque nós já alcançamos aquilo que nós pretendíamos alcançar, que é o louvor dos homens. Né? Mas que nós possamos fazer olhando para Deus, olhando para o que Deus espera de nós. Né? E aí ele fala por isso que a nossa bondade deve ser conhecida por todos os homens, né? Para que possam os homens glorificar a Deus. Então a nossa conduta, ela precisa, para nós termos a paz de Deus, a paz que Ele oferece, nós precisamos que a nossa conduta ela glorifique a Deus. A outra coisa que nós precisamos fazer é entregar o controle a Deus, certo? E aí no versículo 6, no versículo 7, que a gente leu, de Filipenses 4, a gente vê que Paulo ele dá uma série de exortações, uma série de conselhos. Não andeis ansiosos, né? Apresentem as suas preocupações a Deus e a paz de Deus ela te guardará. E aí quando a gente pensa que nós confiamos em Deus, quando nós entendemos que nós devemos confiar em Deus, entregar o controle da nossa vida a Ele, nós não vamos ficar preocupados em achar uma solução para os nossos problemas. Porque nós entregamos e cremos que Deus ele vai nos ajudar a resolver, né? E aí, eu lembro de quando eu era mais adolescente, né? Com uns 13 anos, 12. E aí eu jogava, eu não sou um bom jogador, mas eu jogava no GERN, pelo JK, né? Era uma escassez de jogadores bons. Aí eu tava lá, né? Me ofereci. E aí, Diego, e aí a gente, um dia antes do jogo, a gente ficava morrendo de ansiedade pelo dia do jogo, né? E eu me deitava na cama e não conseguia dormir, ficava ansioso pelo outro dia, que ia ter um jogo de manhã cedo, né? E aí eu ficava pensando, será que eu vou fazer um gol? Quando eu pegar na bola, eu vou driblar, eu vou chutar, eu vou fazer um gol. E eu ficava pensando em várias coisas dessas, várias possibilidades que podia acontecer na partida, né? E eu dormia mal, porque eu ficava pensando, eu ficava ansioso por aquilo, né? E aí talvez você pense assim, essa ansiedade, que ansiedade besta, Arthur. Mas isso é só um exemplo que eu dei, e que para mim não era bobo naquele momento, né? E da mesma forma, em relação a várias situações, né, várias coisas que nós podemos ficar ansiosos no nosso dia a dia, sei lá, uma conta que vai se vencendo na próxima semana, e a gente começa a se preocupar para juntar o dinheiro para poder pagar a conta, e a gente começa a ficar ansioso, né? E se preocupando e fazendo o contrário do que a palavra diz, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas entregar as nossas preocupações a Deus. E aí você pensa assim, isso aí é uma preocupação boa, uma conta para a próxima semana. Mas talvez a nossa conta, o valor da nossa conta também seja uma ansiedade boba. Para uma pessoa que é milionária, ela vai dizer assim, café pequeno, isso aí. Então assim, nossas ansiedades, cada um tem uma diferente, né? Mas nenhum é besta para ninguém, entendeu? Cada um, dependendo da situação, vai ter alguém que vai olhar assim, para mim isso aí não é nada. Mas para você é.
entendeu? A gente vai acontecer várias situações que nós vamos ficar tentados a ficar ansiosos. Mas só que a gente precisa lembrar das palavras de Jesus. Então, quem de nós pode acrescentar um dia à nossa vida, ou diminuir os cabelos brancos, ou aumentar? Nós não podemos, temos esse poder. Não adianta de nada a gente ficar ansioso. E aí eu lembro, esses dias, lá na igreja, na Coab, na CIV da Coab, né? Na obra lá, a construção lá da nova sala. E aí Josué, o pedreiro, o mestre de obra lá, né? Ele estava compartilhando sobre a questão da obra mesmo. E que às vezes está lá o projeto deve ser executado dessa forma. E aí a gente para e pensa assim, fica encucado, porque como é que eu vou fazer desse jeito aqui? Não estou vendo uma saída, entendeu? Aí ele diz assim, parar uns 10 minutos, fica olhando assim, quando der fé, você vai ter a solução, entendeu? E vai lá e resolve. É melhor do que quebrar a cabeça, ficar encabulado e se estressar. Não adianta de nada, senta um pedaço que a ideia vai sair, as ideias vão sair, entendeu? Então da mesma forma, funciona essa questão da ansiedade. Se nós estamos ansiosos, seja lá pelo que for, se nós entregarmos a Deus, nós vamos e confiarmos a Ele, nós vamos entender, eu não vou me preocupar achando solução, né? Não vou me estressar. Claro que eu vou fazer o que for possível, mas não vou me estressar, não vou deixar de viver hoje por causa do amanhã, entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu vou entregar a Deus as minhas preocupações, aquilo que me preocupa, aquela minha ansiedade, e eu confio nele que ele vai me mostrar uma saída. Da mesma forma que eu dei o exemplo aqui do mestre de obra que para ali, pensa um pedaço e a saída vem, porque ele confia, né? Então nós precisamos confiar em Deus de tal forma que nós não tragamos os próximos dias para hoje, né? Nós não conseguimos viver o dia de amanhã hoje. Nós precisamos ver o dia cada dia. E lançar a nossa ansiedade é isso. Abrir mão de tudo isso que nos preocupa e confiar que Deus ele vai nos mostrar uma saída. Ele vai nos mostrar uma solução. Ao invés de nós mesmos se esforçar e buscar as nossas próprias soluções. Outra coisa, além para essas boas práticas para ter a paz com Deus, né, é justamente isso que ele fala, né, que nós teremos a paz com Deus quando nós confiarmos nele, né, a paz dele vai nos exceder, que excede todo o entendimento, vai nos guardar. Assim nós devemos confiar. E pensamentos puros, certo? Pensamentos, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é bom que nós pensemos, né? Se nós pensamos só em coisas ruins, nós vamos ficar tristes. E aí a gente lembra que Paulo ele quer que a gente fique alegre. Ele gostaria que os irmãos de Filipe já eles estivessem alegres. Nós devemos também ficar alegres. Nós devemos estar alegres. E com pensamentos maus, nós não conseguiremos. Nós precisamos pensar em tudo que é de boa forma, tudo que é amável, tudo que é bom, certo? Tudo que é puro. Então, se há alguma virtude nisso, pensar. E se tem alguma coisa que não tem nada de bom que a gente está pensando, que a gente começa a isolar esse pensamento, a rejeitar e buscar outra forma, certo? De outros pensamentos bons. Então, que nós possamos, para ter a paz com Deus, nós precisamos fazer isso, né? E que nós possamos buscar, entregar o controle a Ele, confiar que Ele vai cuidar de cada situação nossa e que Ele vai nos ajudar a sair dela. E aí, quando nós confiarmos verdadeiramente, nós vamos ficar em paz. E não é uma paz minha, não é uma paz de nenhum homem, é uma paz do próprio Deus, que excede todo entendimento. Nós não podemos entender aquela paz que Ele vai nos dar quando nós passamos a confiar nele, entregar todas as nossas preocupações a Ele e confiar que Ele vai cuidar. Amém? Terceira coisa é a satisfação no serviço a Deus. Certo? Vamos ler a partir do verso 15, que diz assim: Sabeis, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo, quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus.
o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos os cumprimentam, principalmente os da casa de César. Então, nós precisamos ter a satisfação do serviço a Deus, né? Assim como a igreja de Filipenses, eles amavam servir a Deus e serviam isso de todas as formas, inclusive com seus bens, como essa situação aqui de Paulo. E nós já vimos anteriormente que eles enviaram o irmão Epafrodito para levar a oferta deles para suprir a necessidade de Paulo. E aí Paulo ele retorna com essa carta para agradecer e para dar alguns conselhos aos irmãos que estão lá. E aí, para nossa satisfação no serviço a Deus, a gente precisa entender que não é o que nós temos, né? E sim o Deus a quem nós servimos, certo? Não é aquilo que nós temos que vai nos deixar felizes. E aí eu volto ao talvez o principal versículo desse texto, que é do versículo 13, né? Tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí a gente vê que as pessoas elas distorcem esse texto. E elas usam de forma errada. Usa como se, eu quero conquistar uma casa. E aí lembra de quê? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero comprar aquele carro. Aí lembra, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas só que aqui, no contexto, nós vimos aqui que Paulo, ele não está se referindo assim, eu posso ser rico, eu posso não sentir falta de nenhum bem material, de nenhum alimento, nada disso vai me faltar, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não, Paulo não está falando assim. Paulo está falando que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele, que é Deus. Ele pode viver com muito ou com pouco. Não importa. Não importa o que ele tem. E sim aquele Deus a quem ele serve e que o fortalece. Então, nós precisamos entender que o nosso serviço a Deus ele vai nos proporcionar isso. Vai nos proporcionar um preenchimento, certo? Que nada vai nos faltar. Mesmo que a gente nos falte o pão de cada dia, nos falte qualquer coisa parecida, se Deus ele está conosco, ele vai nos fazer passar por qualquer situação. Ele vai nos dar força, vai nos dar poder para passar pela tarefa mais difícil que for. Inclusive essa que nós estamos enfrentando, né? Então Deus ele pode nos fortalecer diante desse momento, dessa situação. Certo? Então, que a gente possa entender que não é só em coisas boas que Deus nos fortalece, mas em momentos ruins também, em momentos difíceis. Deus nos fortalece. E nós podemos dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí, nós vemos na igreja de Filipenses um amor à obra digno de recompensa. E aí a gente lembra do que eu lembrei, né, de Mateus 6, do 1 ao 4, que fala lá que Deus ele que vem em secreto vai recompensar aquilo que nós fizemos em secreto. Né? E os irmãos aqui de Filipenses eles não fizeram para aparecer. Vamos doar a Paulo e para todo mundo ficar sabendo que nós ajudamos a obra missionária. Não. Eles não fizeram com essa intenção. Eles fizeram porque eles amavam Paulo. E Paulo ficava feliz por eles terem demonstrado esse amor por ele. Certo? Tanto é que Paulo ele fala aqui, não que eu busque doações, né? Mas ele entendia que aquela ajuda dos irmãos era necessária, que ele precisava, e que ele ficava feliz pelos irmãos ter lembrado, como ele fala no versículo 10, que eles renovaram a lembrança deles sobre Paulo. E aí Paulo ele aqui, novamente ele lembra que quando ele fez uma das viagens missionárias dele para a Macedônia, os irmãos aqui de Filipenses, mesmo não sendo os mais ricos da época lá, mesmo não tendo tantas condições, eles ofertaram no ministério de Paulo para que ele não passasse por necessidade, por dificuldade. E aí nós precisamos entender que nós também devemos amar a obra missionária e entender que faz parte também da nossa missão, contribuir para que o evangelho possa ser pregado para todas as criaturas, para aquelas que estão perto de nós, para aquelas que estão longe também. E esse é o serviço a Deus. Nós precisamos servir a Deus dessa forma. E aí a igreja de Filipenses ela merece a recompensa, como a gente viu
que Deus ele recompensa, né, aquelas obras que são feitas e merecem recompensa, que não são feitas esperando elogios dos homens, né, mas e justamente a igreja de Filipenses se encaixa nesse quesito, né, eles não fizeram para aparecer, mas eles fizeram porque eles sabiam que Paulo precisava, né, e Paulo ele diz assim, ó, vocês mandaram, muito obrigado por isso, e agora eu tenho até em excesso. Ou seja, Paulo estava passando dificuldade, mas com a oferta que eles deram, tinha muito agora, estava em abundância. Mas Paulo sabia viver em todas essas situações, tendo muito, tendo pouco, ele era fortalecido por Deus. E aí ele se despede, né? No versículo 20 ele diz ao Deus, né? E Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí a gente lembra que nós, nas nossas orações, nós encerramos sempre com amém, né? A palavra amém que quer dizer assim seja, ou assim, ou verdade, né? Quando for no início, que significa isso. E a gente ora e diz assim seja. Então nós precisamos entender que o poder dessa oração, né? E o poder das nossas palavras. O que é que significa as nossas palavras? Então, às vezes as pessoas dizem uma coisa ruim e a pessoa diz amém, mas não, né? A gente precisa de saber o que é que nós estamos dizendo amém, né? E Paulo ele está dizendo amém aqui para o Deus e Pai, para que seja dada glória ao Deus e Pai, pelos séculos dos séculos, e eternamente seja dada glória a Deus. Então, amém, assim seja, certo? E aí nós precisamos entender isso. E aí Paulo ele cumprimenta os santos, né? Aqueles que, os crentes lá na igreja de Filipos, cada um ele cumprimenta, manda cumprimento a cada um. E aí ele fala novamente aqui da casa de César, que possivelmente pode ser também o que foi falado lá no capítulo 1 de Filipenses. Né? Lembra lá que ele está feliz por estar preso e poder compartilhar a palavra de Deus para pessoas que ele nunca compartilharia se ele não estivesse preso. E a gente lembra lá da guarda pretoriana. Né? A guarda pretoriana que era um grupo de soldados especiais e que Paulo ele estava próximo agora por estar preso. E ele pregou o evangelho para aqueles homens e alguns deles se converteram. E aí talvez esses da casa de César sejam esses que agora cumprimentam os irmãos lá em Filipos. Né? E ele termina novamente como começou, desejando graça aos irmãos. E aí nós encerramos também esse momento desejando a graça de Deus para todos nós. Né? Graça que significa um favor a quem não merece, um favor imerecido a nós. Então, que a graça de Deus ele se derrame sobre nós. Porque nós sabemos que, por causa do pecado, nós não merecemos nada de bom de Deus. Mas que a graça dele já se derrame sobre nós. A misericórdia dele se renova todos os dias sobre nós. Porque nós dependemos, né, do favor de Deus em nossas vidas. Então, que a graça esteja com cada um de nós. Amém? E se você sentiu o desejo de aceitar Jesus em seu coração, não deixe isso para depois, né? Nós não temos o dia de amanhã, nós não podemos dizer assim, próximo mês, ou quando acabar tudo isso, eu vou servir a Jesus de todo o meu coração. Não, nós não devemos pensar assim. Nós devemos entender que nós temos o dia de hoje. O dia de amanhã não nos pertence. Então que nós possamos fazer essa escolha e falar para alguma pessoa, compartilhar, eu quero esse Jesus que Paulo ele falou, esse Jesus que fortalece ele em todas as situações, em boas ou ruins, que ele fortalece. Então, que você possa tomar essa decisão de servir esse Jesus, né, de viver para ele, de ser servo dele, né, fazendo como eu falei, se alegrar nele, certo? Ter a paz dele e servir a ele. Então, que nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração, possamos pôr em prática, possamos praticar, como Paulo fala, né, tudo isso que a gente tem ouvido dele. Amém? Então, que nós possamos orar por essa mensagem. E aí a gente vai orar também encerrando a nossa live. E que nós possamos orar também pelas pessoas que estão mais próximas, assim, né, desses casos de Covid-19. Né? Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é alarmante, mas que nós possamos manter a nossa paz, possamos cumprir as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde e que possamos fazer a nossa parte. E tudo isso vai passar com a graça de Deus. Amém? Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos por esse momento de poder compartilhar a tua palavra.
Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a enfrentarmos esse inimigo invisível que nós estamos enfrentando nesse momento. Que o Senhor nos ajude, nos dê obediência, que possamos, Deus, ser servos Teu e exemplo, que o Senhor esteja cuidando de nós, esteja nos livrando de todo mal. Abençoa a da nossa noite. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.